Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique, onde você aprende bastante em bem pouco tempo. Hoje vamos falar sobre dados agrupados. Você sabe o que são esses dados agrupados? Já ouviu falar em tabela de distribuição de frequências? E o que são frequências? Então, de onde vêm essas tabelas? Vamos descobrir a seguir? Temos então aqui o tema da nossa aula de hoje, distribuição de frequência. Vamos ver então como que funciona. Primeiramente, temos uma tabela de uma pesquisa aqui. Talvez você nem esteja visualizando bem, não tem problema. É para mostrar os chamados dados brutos. O que são dados brutos? Quando você acabou de coletar os dados, você fez uma pesquisa, um questionário, você tem as respostas, né? E aí você tem muitas informações. Vejam como essa tabela ela é sobrecarregada de informações. O primeiro passo é ordenar essa tabela. Quando você ordena as informações, ordem crescente, você chama essa tabela de tabela Hall. Mas ainda assim, percebam que é uma tabela muito poluída. Aqui tem algumas informações que foram questionadas, né, durante o estudo, como por exemplo o peso das pessoas envolvidas na pesquisa, como também aqui a altura das pessoas envolvidas na pesquisa, quantas horas, né, gastavam vendo ou usando o computador. Então temos aqui algumas das variáveis, algumas das informações, mas isso aqui é o que vai dar origem à nossa tabela de distribuição de frequências, ok? Então é uma tabela com dados brutos, ela ainda está poluída, muita informação. Então agora a gente passa a organizar. Por exemplo, naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, uma das informações do questionário era a idade dos pesquisados. Se você voltasse naquela tabela dos dados brutos e olhasse a variável idade, que é uma variável quantitativa discreta, porque está relacionado com quantidade e são apenas números inteiros que apareceram na pesquisa, então nós temos aqui, naquela tabela anterior, 17 anos de idade, você tinha 3 pessoas. Então a frequência absoluta ou frequência são as quantidades que você acabou de contar na tabela anterior. 18 anos de idade, você tinha 6 pessoas lá na pesquisa. 19 anos de idade, você tinha 8 pessoas lá na pesquisa. 20 anos de idade, você tinha 6 pessoas. 21 anos de idade, 4 pessoas. E assim sucessivamente, né? 22 anos, 6 pessoas. 23 anos, 3 pessoas. 24 anos, 1 pessoa. E 25, 3 pessoas. No total, aqui embaixo, é a soma das frequências, 40. Então, de onde vieram as frequências? Aqui, as chamadas frequências absolutas ou simplesmente frequências. São as quantidades que foram contadas lá na tabela dos dados brutos, que foram aqueles primeiros dados coletados naquela pesquisa que eu mostrei para vocês, estava muito poluído. Ali não tinha só informação idade, tinha também outras informações, como o peso das pessoas da pesquisa e outras informações. Aqui separamos apenas a variável idade e fizemos uma tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classes, tá? Percebam que aqui colocamos as idades e as quantidades do lado, que seriam as frequências. Então agora vamos trabalhar com a distribuição de frequências com intervalos de classes, que são essas faixas de informações que vocês estão vendo aqui. Vamos usar a variável peso, que também estava lá na nossa pesquisa, lá nos dados brutos, lá no início. É uma variável quantitativa porque diz respeito à quantidade e ela é contínua porque você trabalha com possibilidades de números dentro de um intervalo onde você tem os decimais, você não tem somente números inteiros. Então aqui pensando nas faixas de informações, temos entre 45 e 55. 3 pessoas foram encontradas na pesquisa dentro dessa faixa. Como que você conta? Você ia contar a partir de 45 até bem perto de 55, porque o 55 ele entra aqui na próxima classe, para não dar duplicidade. Então, agora você na segunda classe vai contar até bem próximo de 65, você vai encontrar 10 pessoas. 65 entra na próxima de baixo. De 65 até bem próximo de 75, temos 14 pessoas lá na pesquisa dentro dessa faixa. E de 75 até bem perto de 85, temos 9 pessoas nessa faixa de informação.
E entre 85 kg até bem próximo de 95 temos 4 pessoas. Como eram 40 pessoas no total pesquisadas, né, no início, na nossa pesquisa lá nos dados brutos coletados, temos que a somatória da frequência tem que dar o total de pessoas, que é equivalente a 40. Lembrando que podemos chamar de frequência absoluta ou simplesmente frequência, essas quantidades. Mas talvez você esteja se perguntando, e como que eu decido quantas classes trabalhar? Vejamos então um dos critérios a seguir. Você pode trabalhar decidindo quantas classes ou quantas faixas de informação usando a raiz do total de dados. Lá nós temos na pesquisa 40 pessoas. Se você for trabalhar com a raiz de 40 e considerar só o número inteiro, o número mais próximo seria o 6, porque 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Mas isso é uma referência, né, esse 6. Não quer dizer que você tem que usar exatamente 6. Então vamos voltar para a nossa tabela, que vocês vão perceber que esses 6, que seriam as quantidades de classes, seria somente uma referência. Vejam aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Temos quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5. Lá na raiz de 40 deu 6, mas ali era apenas uma referência, não é obrigado a trabalhar com 6. De 5 a 8 classes geralmente comporta bem as informações. Aqui nós temos 5 classes e elas ficaram bem distribuídas. O primeiro valor aqui, que é o 45, ou ele tem que ser o valor mínimo lá da pesquisa, ou você tem que garantir que o valor mínimo da pesquisa esteja aqui dentro. Então, por exemplo, se o valor mínimo lá dos pesos foi 46, com certeza ele está aqui na primeira classe, então está ótimo. Na última classe, que é o 95, né, que é o valor da direita, vai chegar bem perto do 95 lá na pesquisa, mas não vai ser exatamente 95 o valor máximo. E nós temos aqui uma variação de 10 em 10 a amplitude, né? Ó, 55 mais 10, 65, 65 mais 10, 75, 75 mais 10, 85, 85 mais 10, 95. Fizemos de 10 em 10 porque geralmente é prático trabalhar de 5 em 5 ou 10 em 10. É um padrão estabelecido que facilita. E se comportou bem, né, todas as informações, excelente. Mas se você quiser trabalhar também de 8 em 8, 7 em 7, você pode trabalhar. Mas é um facilitador trabalhar ou de 5 em 5 ou de 10 em 10, que fica mais fácil de visualizar, mais fácil de pensar. Essas frequências, como eu disse no slide anterior, a gente já tinha feito a contagem pelos dados brutos de quantas pessoas estavam dentro de cada classe ou cada faixa de informação. Então essa tabela aqui, que é a distribuição de frequência, com intervalos de classes, né? Por que eu falo intervalos de classes? Porque aqui, olha, ela tem faixas de informações, são as classes. Relembrando o que eu já falei hoje, né? Valor mínimo da esquerda, você pode ter o valor da esquerda, mas o valor da direita vai se aproximar, mas não vai ter, porque ele vai entrar na classe de baixo, para não dar duplicidade, ok? Então temos aqui a tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes. Então, na aula de hoje, você aprendeu sobre distribuição de frequência sem intervalos de classes, que foi a primeira tabela lá da idade, que era uma variável quantitativa discreta, somente números inteiros, né, nas idades. E depois tivemos uma distribuição de frequência com intervalos de classes, que foi essa última tabela, onde usamos a variável peso, que era quantitativa contínua, porque os pesos também tinham os números decimais, então estávamos considerando todos os números possíveis dentro de um determinado intervalo. Então foi um prazer, né, estarmos juntos nessa aula e aguardo todos na próxima. Um abraço a todos e até mais. Um convite a todos aqui, né, inscreva-se no canal Matemática em um Clique, é bem simples, você vai receber avisos de novos vídeos. E acessem também a página no Facebook, Matemática em um Clique. Na verdade, lá não tem um em no Facebook, é só colocar Matemática um Clique que você já acha a página para você poder conhecer. Um abraço a todos e até mais.